Abra uma palavra de Deus, Evangelho de Mateus 18, versículo 23 ao 35. A palavra do Senhor diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E, começando a fazer conta, foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhes a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-los na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Pode sentar, meus irmãos. Quem diz amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vamos trazer uma reflexão nesta noite de ceia, baseado no tema: só há perdão para quem perdoa. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho, de uma forma muito sucinta, em relação a essa palavra tão mágica, tão importante na nossa vida, na nossa relação com Deus e na nossa relação de uns para com os outros. Primeiro a gente começa a entender como é que se define a palavra perdão. O que é perdão? E aí a gente encontra várias definições, e a gente gostaria de expor algumas definições aqui em relação à palavra perdão. Alguns definem que o perdão é a ação humana de se livrar da culpa, de se livrar de uma ofensa, de uma dívida. Eu estou preso a uma culpa, estou preso a uma ofensa, eu estou preso a uma dívida, e quando eu recebo perdão, eu fico livre dessas questões, dessas consequências. No perdão, na relação do perdão, tem sempre o ofensor e o ofendido. Tem sempre quem precisa do perdão e tem sempre quem libera o perdão. Há uma outra coisa muito importante em relação ao perdão. Em algumas definições, alguns dizem que o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor e etc. Na etimologia da palavra, no latim, significa ação de perdoar, ou seja, acertar ou se redimir
em relação a algo errado praticado, ou algo errado concretizado por parte do ofensor. O certo é que nós encontramos também que o perdão, ele é um processo dentro da perspectiva espiritual. Na maioria dos conceitos, eles conceituam que o perdão é um processo de purificação, uma purificação espiritual, ou seja, o perdão, ele elimina sentimentos nocivos ao homem. O perdão, ele purifica da raiva, o perdão, ele purifica das mágoas também. O perdão, ele nos purifica do desejo de vingança, de se vingar do outro. Ou seja, segundo alguns que conceituam perdão, eles dizem que o perdão tem uma função de purificação. O perdão purifica o homem do sentimento de vingança, de raiva, de sentimentos nocivos, de sentimentos maléficos em relação àquele que ofendeu, e na sua relação de reciprocidade. E aí a gente encontra também na perspectiva jurídica, nós encontramos o perdão judicial. No artigo 121 do parágrafo 5º, quando alguém pratica um homicídio culposo, e se aquilo que ele praticou, a consequência for maior do que a pena que ele irá pagar, o magistrado, baseado na lei, pode decretar o perdão para aquela infração que não foi dolosa, mas foi uma infração culposa, que é o conhecido o homicídio culposo. O perdão judicial, o perdão também está no mundo dos magistrados, está no mundo jurídico. Nós vemos essa perspectiva. Há uma outra coisa muito importante em relação ao perdão, irmãos, a gente fazendo uma pesquisa, é que o perdão, ele traz benefícios em relação à nossa saúde, não é? Há muitas taxas que estão alteradas, ela exatamente como consequência de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança. O perdão, irmãos, ele nos tira muitas vezes do estresse. Há muitos estresses que nós vivenciamos, é exatamente consequências de mágoas, de rancores, de ódio, de decepção, de estresses causados por perdão não obtido, não liberado ou não recebido. E aí a gente vê a expressão arterial fora dos limites, e essas expressões só serão controladas quando alguém liberar o perdão ou alguém receber o perdão. Então, o perdão, pelas próprias perspectivas das pesquisas científicas, o perdão, ele serve para controlar as artérias, não é? Para controlar exatamente os batimentos cardíacos. Perdão, ele traz cura, perdão, ele sara, e ele é extremamente importante. E aí, irmãos, nós observamos que neste capítulo de número 17 do livro 18 do livro de Mateus, Jesus, ele vai nos falar de uma forma bem precisa em relação ao perdão. Primeiro a gente vai observar o que é que aconteceu no capítulo de número 17, não é? Nós vamos perceber o que é que acontece aqui no capítulo de número 18, no versículo de número 15 ao versículo de número 22, Jesus vai falar exatamente do perdão em relação ao pecado praticado pelo irmão, seja esse pecado praticado individualmente contra alguém, ou seja, esse pecado praticado contra a coletividade da igreja. E aí Jesus disse como deve ser o procedimento. Ele disse: quando o irmão pecar, você vai procurar o irmão, não importa se você foi o ofendido, não importa se você foi a vítima, não importa se o que o irmão fez lhe atingiu. Aí no versículo de número 15 ao 22, Jesus vai dizer que o ofendido procure o ofensor, e se esta ofensa foi dirigida individualmente ao irmão ou à coletividade da igreja, deve-se procurar este irmão para levá-lo a uma reflexão e um arrependimento, para você ganhar o irmão,
Porque, irmãos, em coisas mal resolvidas, só quem ganha é uma pessoa, o diabo. Quando as coisas elas não são resolvidas, quando não há relacionamento reatados, quando não há reconciliação, o diabo fica sentado e aplaudindo, porque o diabo gosta de confusão, semeia confusão, e ele promove essas coisas, e ele quer ver as pessoas afastadas da comunhão, afastadas da igreja. E aí Jesus ele vai dizer: olha, procura o teu irmão. Aí ele diz: se você procura o seu irmão, e aí ele então lhe escuta, mas ele não toma uma posição de arrependimento, de mudança. Aí o que é que você deve fazer? Você agora vai procurar novamente esse irmão, e você não vai só, você vai levar com você 2 testemunhas. Você vai mostrar que há um interesse de restaurar este irmão, que não se quer ter esse irmão fora do convívio, que não se quer excluir este irmão da convivência. Mas aí Jesus vai dizer: se ele não ouvir nem a você e nem as 2 testemunhas, aí então você agora reúne a igreja e leva ao conhecimento da coletividade da igreja. E se esse irmão não quiser se reconciliar, não quiser quebrar as barreiras, não quiser enquadrar a sua conduta à luz da palavra, então a igreja considere este irmão como um publicano, como gentio, como ímpio, não o considere mais como cristão. Aí é exatamente esses ensinamentos que Jesus ele passa a dar neste texto. Aí quando Jesus termina de fazer essa exposição, aí Pedro, como sempre, disse: Senhor, eu tenho uma pergunta para fazer. Aí Jesus disse: Pedro, pergunte. Aí Pedro disse: Senhor, eu quero saber quantas vezes nós devemos perdoar. Será que nós podemos perdoar 7 vezes? Aí Jesus disse: olha, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quando alguém quer se arrepender, quando alguém quer oportunidade, quando alguém quer se restaurar, não se pode fechar a porta do perdão, a porta da misericórdia, a porta da graça. Ela continuará aberta. Quem pode dar um amém bem forte em nome do Senhor Jesus? Ela deve sempre continuar aberta. Mas aí, para Pedro entender o que é que significava perdoar 70 vezes 7, Jesus teve que contar para Pedro uma parábola. Jesus disse: olha, Pedro, existia um homem rico, um rei, e este rei chamou os seus servos para a prestação de conta do dinheiro, das dívidas que tinham com ele. E aí então ele chamou um servo que tinha uma dívida de 10.000 talentos. As pesquisas equivalem isso a uma dívida impagável. Não se podia pagar essa dívida. Seria uma conversão aí de 60 milhões de dólares, algo que é impossível alguém devidamente quitar uma dívida desse tipo. E aí ele diz que esta pessoa foi chamada à prestação de conta. E quando essa pessoa foi chamada à prestação de conta, e ele disse: olha, você tem que pagar a minha dívida, porque senão você vai ser agora escravo, você, sua esposa, seus filhos, e vocês irão perder tudo que vocês têm, serão confiscados e agora passará a ser propriedade minha. E aí então esse homem se ajoelhou diante do rei, e ele começou a clamar por misericórdia, ele começou a clamar por perdão daquela dívida. Aí diz a Bíblia na parábola que este rei resolveu perdoar uma dívida que não se tinha como pagar. Sabe o que é uma dívida impagável? Uma dívida que você não consegue de forma nenhuma, ainda que venda tudo que você tem, você não consegue quitar esta dívida. Era exatamente esta a situação deste homem. Mas aí então a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que depois que esse servo ele recebe o perdão da dívida, ele encontra mais adiante o seu conservo. Ele tinha sido perdoado de uma dívida impagável, ele tinha sido perdoado de uma dívida que ele não poderia pagar,
Ele tinha sido perdoado de uma dívida que ele não conseguia pagar. Ele tinha sido liberado de não se tornar escravo, nem ele, nem a esposa e nem os filhos. E ele vai agora em paz com essa dívida perdoada. Olha aqui para mim. E depois, quando ele encontra o seu servo, ele devia 10.000 talentos. O seu servo lhe devia apenas 100 dinheiros, ou 100 denários. E quando ele encontra esse servo, sabe o que é que ele faz? Ele cobra a dívida que o seu conservo lhe devia. E ele disse: olha, você tem que pagar a minha dívida. E ele disse: eu não tenho como pagar. E aí o que é que ele faz? Ele agora manda esse servo ser preso, e ele força esse servo lhe servir obrigatoriamente por causa das dívidas. Os conservos que estavam presentes, sabendo do benefício que aquele servo tinha obtido do rei, ele procura então o rei e diz: olha, o servo que você perdoou uma dívida impagável, ele acabou agora de forçar alguém que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, a se tornar servo, a ser preso, a ser excluído, e ele não liberou perdão. E aí o que é que fez então? O rei mandou chamar esse servo que tinha sido perdoado, e ele disse: vem cá, rapaz, você lembra quanto eu lhe perdoei? Sim, senhor, 10.000 talentos. Você sabe que a sua dívida era uma dívida impagável. Sim, senhor. Você sabe que você, sua esposa, seus filhos me seriam por escravo durante toda a vida de vocês. Sim, senhor. E eu perdoei a dívida de vocês, a sua dívida. E porque você não perdoou a dívida do seu conservo. Aí ele diz: olha, sabe o que é que vai acontecer com você agora? Você tinha toda a dívida perdoada nas suas mãos. Você foi perdoado do que você não podia pagar, mas porque você não perdoou quem devia a você, mesmo tendo recebido um perdão de uma dívida que você tinha, que não podia pagar, você agora vai ser atormentado por toda a sua vida. Você agora vai viver debaixo de uma tortura. Você agora vai viver debaixo de uma pena perpétua. Você agora vai ser torturado de dia e de noite. Todos os dias você será torturado. Você sabe o que é tortura? Você sabe o que é viver debaixo de uma pena que não tem tempo para terminar? Você sabe o que é viver debaixo de uma tortura constantemente? Foi exatamente a consequência daquele homem que tinha sido perdoado, mas não havia perdoado alguém. E eu quero dizer para você nesta noite, que quem quer perdão, tem que perdoar. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Então olha para o teu irmão e diga para ele: para receber perdão. Diga mais forte, diga: para receber perdão, primeiro tem que perdoar. O Espírito de Deus está presente aqui nesta noite. O Espírito do Senhor está presente aqui nesta noite. Nós estamos diante de uma ceia. Na vida nós temos constantemente conflitos, mas a ceia, o seu principal termômetro é comunhão. E o Espírito de Deus está aqui hoje para quebrar as barreiras, porque a igreja do Senhor é corpo. Aleluias. Oh, aleluia. Não há perdão para quem não perdoa. Não há perdão para quem não sabe perdoar. Você está entendendo? Você está entendendo? Então olha para o teu irmão e diga: como é que está o seu coração? Pelo menos olha para 3 pessoas dessa noite e diga: como está o seu coração? Vai perguntando aí. Vai perguntando aí. O sangue de Jesus está passando aqui nessa noite. O sangue de Jesus está passando aqui nessa noite, para limpar os corações. Há um grande perigo, é que as pessoas estão acostumadas a viver
com gigantes adormecidos dentro delas. E esses gigantes adormecidos é exatamente a falta de perdão. Quando ela tem a oportunidade, ele ressuscita. E alguém pensa que ela se libertou, mas não se libertou não. Basta ter uma oportunidade para ele se levantar, para ele dizer assim: eu estou aqui, eu estou vivo. E sabe o que é que está acontecendo com essas pessoas? Elas vão morrendo aos poucos. E é por isso que Paulo diz que tinha muita gente comendo a ceia para viver, mas tinha gente comendo a ceia para morrer. Por que estavam comendo a ceia para morrer? Eu não estou inventando história não, lê lá no capítulo 11 de Coríntios. Paulo diz assim: olha, é por causa disso, é por causa de não discernir o corpo do Senhor, é por causa de não entender o sacrifício que eu fiz no Calvário, é porque muitas pessoas estão comendo para a sua própria condenação. E é por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E esse dormir aí é morte espiritual, mas também morte física. Pessoas que estão, algumas fugindo da ceia porque não conseguem resolver as coisas mal resolvidas, e outros que estão levando a ceia como uma tradição e estão muitas vezes participando da ceia, mas estão morrendo espiritualmente. Mas eu vim nessa noite lhe dizer que foi até hoje, o Senhor está fazendo a cirurgia. Alabaia, Shuriandarabana. O Espírito do Senhor Deus estar aqui. A gente pode, como diz o nordestino, arengar. A gente pode emendar os bigodes. A gente pode dizer a um que um gosta, o que o outro não gosta. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que você diz, porque senão a unanimidade de opinião não é salutar para o progresso. É necessário que exista o contraditório, é necessário que alguém discorde do ponto de vista para construir de uma forma melhor. Mas o que não pode é você dormir com mágoa e se levantar com mágoa, tomar café com mágoa, almoçar com mágoa, jantar com mágoa. Jesus vai libertar hoje. Ah, mas alguém me feriu. Você vai para o inferno com essa ferida. Mas eu sou boazinha, mas não perdoou. Tem gente que é boazinho para cantar, é bonzinho para marchar, é bonzinho para fazer jogral, é bonzinho para o reteté, mas é durinho para perdoar, é durinho para liberar o perdão. Aí Jesus pegou uma criança e disse assim: ó, tá vendo essa criança aqui? Se vocês não se tornar igual a elas, nenhum de vocês vai pisar lá. Por quê? Porque a criança no colégio puxa o cabelo da outra. Quem é professor aqui e trabalha com educação sabe disso. As crianças lá, uma briga com a outra, puxa o cabelo, rasga o caderno da outra, mas dá 15 minutos, depois você encontra as mesmas que estavam brigando, tudo se abraçando, rindo, brincando. Aí Jesus está dizendo assim: é mesmo assim. Dentro da arca tem zoada, dentro da arca tem coisas que não agradam, mas o lugar de lavar a roupa suja é aqui, e aqui é o lugar de liberar perdão, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode dar um glória a Deus? Então agora olha para o teu irmão e diga para ele assim: como está o seu coração? Pelo menos para 3 pessoas, diga para ele assim: como está o seu coração? Olha, o Espírito de Deus está aqui, viu? Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Aleluia! Senhor, tu me sonda, tu conhece o meu coração. Eita glória, o Espírito de Deus está aqui. Ah, pastor, mas foi ele que me feriu e ele ainda não me procurou. Jesus disse assim: não é quem ofendeu que tem que procurar, não, é o ofendido.
Porque o ofendido, ainda além de mostrar que é maduro, vai ajudar o ofensor fraco a não ir para o tormento eterno. E é por isso que o Espírito de Deus está dizendo: você está pensando, eu vou, não vou, eu faço, eu não faço, eu procuro, eu não procuro. O diabo está criando bloqueio, mas hoje a barreira já caiu por terra. Quem pode dar um glória para Jesus nesta hora? Quem pode adorar esse Deus que é tremendo? Aleluia! Jesus disse na sua palavra que aquele que é perdoado e não perdoa, o que resta para ele é ser torturado, é ser atormentado. Mas Deus é tão severo assim. Deus é Deus de misericórdia. Anda com você 1 milha, anda 2, anda 3, anda 4, mas quando você não quer, aí Jesus diz assim, ó, diga para a igreja que não o considere mais como crente, não, considere ele como publicano. Ah, mas Jesus excluiu? Não, Jesus disse vai uma vez. Tem gente que é coração ruim mesmo, é ruim. Vai lá, mas ele não quer, vai a outra, não quer. Leva a igreja, chama a igreja toda para dizer que o ama e quer o livrar desse tormento. Mas ele não quis ouvir a voz da igreja, ele não quis ouvir a voz de um irmão, ele não quis ouvir a voz de 2 irmãos, 3 irmãos, e ele não quis ouvir a voz da igreja toda. Quando você não quer ouvir a voz da igreja, aí a Bíblia diz: considere-o como um publicano, fariseu e gentil. Está na palavra de Deus. Deus é duro por causa disso? Deus é injusto por causa disso? Tinha um cabra lá que estava tendo relação sexual com as filhas lá na igreja de Corinto. Paulo chamou esse cabra, instruiu, mandou os apóstolos instruir e repreendê-lo. Chamou os apóstolos, escute, e disse assim: olha, diga a esse moral que a igreja de Deus não é bagunça não, que ele se ajeite, a gente está fazendo tudo para não perdê-lo. Mas o cabra continuava profanando imoralmente a igreja de Deus. Aí Paulo disse assim: olha, vocês que estão em Coríntios, coloque ordem aí na casa, para que haja temor, e para que este infrator incorrigível não vá diretamente e definitivamente para o inferno. Joga-os nas mãos de Satanás, para que através do sofrimento que o diabo vai causar a ele um dia venha se lembrar e dizer assim: na igreja era melhor, eu vou voltar para o meu lugar, eu vou pedir misericórdia, eu vou correr para os pés do Cordeiro. Paulo disse: olha, manda embora, porque, irmãos, há perdão para quem perdoa. E o Espírito de Deus está nos falando através dessa palavra aqui. Não brinca com a igreja do Senhor Jesus. O Senhor te quer plantado na rocha, mas não brinca. Ele te perdoou, mas não brinca. Te mantenha na presença do Senhor. Esta noite é noite de ceia, e é noite de conserto, de restaurar. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Dívida impagável. Diga para o teu irmão: dívida. Diga para ele assim: dívida impagável. É bom, não é? Ser perdoado. E por que não perdoa? É bom, não é? Receber um perdão para uma dívida de 10.000 talentos e não perdoar 100 denários. Não é assim, irmãos? A gente não se comporta assim, desta forma. Mas abra aí a palavra, eu vou terminar. Abra em Mateus. Não há perdão para quem não perdoa. Diga comigo: não há perdão. Mais forte, diga: não há perdão. Não há perdão. Não há perdão para quem não perdoa. Está escrito, pastor. Vou lhe mostrar mais uma vez. Abra aí em Mateus capítulo 6, versículo de número 12. O que é que diz lá? Perdoa-nos as nossas, como nós
perdoamos aos nossos. Eu só tenho perdão se eu perdoar. Em outras palavras, se eu não perdoar, eu estou fora do céu. Se eu não perdoar, eu não entro nos céus. Se eu não perdoar, eu não entrarei nas regiões celestiais. Não tem meu termo, não tenho arrumadinho, não tem ajeitado aqui na palavra. Se eu não perdoar, eu não entro nos céus. Eu posso ter uma carinha boa de crente, eu posso ter o cabelo de crente, eu posso ter a saia de crente, eu posso ter a blusa de crente, eu posso ter o cocó de crente, eu posso ter o paletó de crente, eu posso ter a gravata de crente, eu posso ter o reteté de crente, eu posso ser a maestrina da igreja, eu posso ser o obreiro da igreja, mas se não perdoar, não entrará nos céus, diz o Senhor. Quem pode dar um brado de glória bem forte? Não há perdão para quem não perdoa. A gente, irmãos, às vezes tem essas coisas, mas depois, meu irmão, Pai do Senhor, amém, tudo bem com o Senhor, bem, me dê um abraço aqui. Não transforme um momento em uma mágoa eterna. Mas tem pessoas que a gente olha para ela e diz assim: essa pessoa está doente, porque o gigante da mágoa está lá dentro. E aí o apóstolo, que foi o tema das irmãs do congresso, se não tiver santidade e não tiver comunhão, 30 anos que você trabalhar aqui, vai ser tudo de água abaixo, você não entra nos céus. Está aqui na palavra. Compensa guardar isso no coração? Compensa dizer assim: eu tenho raiva daquela irmã? Compensa olhar para a irmã e dizer assim: eu não consigo olhar nos olhos dela? Você está enganando você mesmo. Tem muita gente enganado na casa de Deus, enganado na igreja, trabalhando, mas está enganado. Mas o Senhor está te iluminando hoje aqui. Esta noite vai ser uma ceia de mudança. O Espírito de Deus vai entrar em corações e vai arrancar. Se você crer, dá um brado de glória bem forte para o Senhor nessa hora. O Senhor vai arrancar. A gente também acostumou a viver com máscara. O cara está lá com ódio do outro, raiva, com vontade de pegar no bigode dele, dar um soco na cara, mas ainda tem a hipocrisia quando vê o irmão: oh, meu irmão, mas é só mentira. Porque a gente acostumou. A cultura hoje é a cultura da hipocrisia, a cultura da mentira, a cultura da formalidade, a cultura do que parece ser e que não é. Mas o Senhor veio além das máscaras. Os olhos de Deus estão aqui como chama de fogo. O homem de branco passeia nesta noite de ceia. A igreja é dele e ele é o Senhor da glória. Oh, aleluias. A gente acostumou com essas coisas. E, irmãos, quem lidera arruma tanto inimigo. Quem pastoreia arruma tanto inimigo. Quem lidera grupo, irmão, arruma tanto inimigo. Porque as pessoas às vezes não entendem a função de quem lidera. Ele acha que a função de quem lidera é só alisar, só dizer que está certo, só dizer sim, 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 sim. Aí quando ele diz não, aí o cabo diz assim: esse cabo não presta. Quando o cabo diz assim: meu filho, você avançou o sinal, ei, errou, mas esse sinal, essa alerta não é para o teu mal. Esse cabo não presta. Esse pastor presta. Isso é um miserável. Eu quero pegá-lo na virada. Pronto, é essas coisas. E a gente está convivendo com isso como se fosse natural. Isso não é igreja não, irmãos. O Espírito do Senhor está nos falando aqui nesta noite. A igreja do Cordeiro é corpo. Satanás, que já rebeliou-se lá nos céus, ele não prevalecerá no reino de Deus, porque o cabeça da igreja é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Não prevalecerá contra a igreja. Aleluia. E essas coisas, irmãos, daqui a pouco a gente está com a igreja com muita gente doente, porque o povo aprendeu facilmente a guardar rancor, mágoa, ódio e ficar doente, do que liberar perdão.
E daqui a pouco a gente vive na relação do faz de conta. Faz de conta que está tudo bem, faz de conta que a gente está junto, faz de conta que a gente está cultuando, faz de conta que a gente está tomando ceia, faz de conta que está todo mundo unido. E o Jesus dizendo assim: ó a falsidade. Não perdoa uns aos outros. Não se perdoa uns aos outros. Eu tratei uma irmã numa igreja que eu pastoreei, que essa irmã passou quase um ano, demônio indo e demônio voltando, e o diabo ficava rindo da cara da gente, porque todo culto de libertação ela estava lá, e se manifestava o capiroto lá, e fazia aquela estrapalhada toda, e babava, e caía lá, e a gente ia lá, vai embora diabo, o diabo disse embora. No outro culto de libertação, a irmã endemoniada de novo. Atimora, cão do inferno, lá para o quinto dos infernos. E ele ia embora, na outra semana a irmã endemoniada. Porque o diabo ia e voltava, o demônio ia e voltava. Eu disse: a gente não vai orar mais por essa irmã expulsão do demônio, não. Eu vou ter uma conversa com ela. E chamei essa irmã, passou quase 2 horas conversando com ela. A irmã, irmão, ela não tinha um saco não, era um baú de ódio no coração. Era poucas pessoas da igreja que ela não tinha ódio, era poucas pessoas da igreja que ela não tinha rancor. E o que é que estava acontecendo? O diabo estava indo, mas quando olhava para ela, a porta continuava aberta. E um crente pode ser possesso e o diabo pode ir embora e voltar? Pode. Se ele for embora e quando ele voltar, a porta continuar aberta, ele entra e ainda traz mais 7 demônios. E pastor, tem assim de crente oprimidos por demônios, vivendo oprimido debaixo de opressões, que não consegue viver a plena graça de Deus. Mas essa palavra, apesar de ser muito forte nesta noite de ceia, é porque Deus quer uma igreja sarada. E nessa noite o Senhor está nos sarando através da sua palavra, não é brincadeira. Olha para o teu irmão e diga: Deus é Deus que sara. Então olha para 3 pessoas e profetiza, diga: esta noite. Diga mais forte, diga: esta noite o Senhor está sarando, está sarando, está sarando. Abra a boca e adora, está sarando. O Senhor está sarando os corações. Eu sou meio brabão assim, né? Um temperamento meio quente. Mas tem uma coisa: depois do momento, terminou ali, eu encontrar meu irmão, tem que dar um abraço nele e conversar com ele. Eu já tive tanta apunhalada pelas costas, tanta facada pelas costas, e abraço essas pessoas sem nenhum problema. Porque se eu não viver com o meu irmão, mesmo sabendo o que ele fez, e eu viver guardando o que ele fez, não vai para o céu nem eu nem ele. Então eu estou fazendo o trabalho em vão. E eu acho que ninguém quer trabalhar para ficar aqui. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Ah, pastor, mas doeu. Mas olha para ele e perdoa. Ah, pastor, mas dói. Olha para ele e perdoa. Ah, pastor, mas a mágoa dói. O Espírito de Deus está indo ao teu encontro hoje aqui, nessa noite. É noite de sarar os corações. É noite para sarar os corações. É gente com raiva de pastor, é gente com raiva de presidente da União Feminina, é grupo que não se relaciona com grupo, é grupo que diz assim: eu não vou para esse grupo. É fulano que diz assim: nesse grupo eu não entro, só a graça, só a misericórdia. É outro que diz assim: esse daí é um mudano. Aí outro diz assim: ah, nesse daí eu não vou, eu não gosto da liderança de fulano, e essa fulana não devia estar aí nesse lugar, porque quem devia estar era eu. E essas coisas vão assim, ó. E aí passa 12 ceias no ano. Aí a gente diz assim: Jesus, no próximo ano eu quero ser melhor. Passou 12 ceias e não melhorou nada, porque continua lá o gigante. Mas hoje esse gigante vai desaparecer. Ele vai embora. Ele vai desaparecer da sua vida. Não há perdão para quem não perdoa. O perdão, ele liberta. Diga comigo: o perdão, ele liberta. Quem não perdoa fica maltratado, oprimido. Quem não perdoa fica usando máscara. Quem não perdoa fica com a doença lá doendo.
e não consegue dizer: está doendo, eu quero me livrar disso. Quem não perdoa, meu irmão, não tem paz. Você sabia disso? Compromete a sua própria paz. Olha aqui para mim que eu vou perdoar, eu vou terminar. Outra coisa, quem perdoa, meu irmão, com generosidade, ele também tem perdão generoso. Abra aí, para a gente concluir. Abra em Lucas, capítulo de número 6. Veja o que é que o doutor Lucas diz na narrativa dele, nos escritos do que Jesus afirmou. Eu não estou preocupado se está tendo muito glória a Deus, aleluia. O importante é que a gente esteja aprendendo a palavra. Olha lá, irmãos, o que é que diz Lucas aqui no capítulo 6, versículo 37 e 38. Ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai-vos-ão. O que é soltar? É às vezes alguém está preso a mim. Por quê? Porque me fez algo e essa pessoa quer receber o meu perdão, mas eu não dou. Então eu fui o ofendido, mas não quero liberar o perdão para quem me procura e está arrependido. Eu estou amarrando essa pessoa. Aí o que é que Lucas diz? Solta quem está te devendo, porque quando tu precisar também que alguém te solte, alguém vai te soltar. Perdoa alguém, porque quando você precisar de perdão, alguém também vai te perdoar. A igreja está entendendo? Diz amém. Aí ele diz aqui: dá e ser-vos-á dado, boa medida e recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Quer perdão? Perdoe na mesma proporção. Quer ser perdoado? Tenha um coração perdoador. Por isso que eu sou muito contra aqueles cabras muito santarrão. Até para ser santo, a Bíblia diz que não pode ser demais. Porque quando você acha que já é um anjo e não pode entender a reconciliação de quem cai, de quem fracassa, e já acha que você já está no céu, quando você precisar de misericórdia, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: está vendo? Tu agora está precisando de muita misericórdia, mas quando tu estavas por cima, não desse misericórdia a quem te procurou pedindo misericórdia. E é por isso que a palavra de Deus diz assim: haja com misericórdia, porque quando você precisar de misericórdia, você vai receber misericórdia. Haja com generosidade, porque quando você precisar de perdão generoso, alguém vai te dar perdão generoso. É princípio da palavra. E só tem perdão quem perdoa, e não vai para o céu se não perdoar. Fica de pé.